Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo que faz parte da série 5 dicas exclusivas de redação para você, isso mesmo. Eu sou a professora Tamires e vou estar te acompanhando aí nesse percurso de aprendizagem, ok? E hoje o nosso vídeo, ele é aquele vídeo bem introdutório, bem relax, que vai te relembrar ou vai te ensinar sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ok? Você já deve ter ouvido falar que a introdução é a parte em que vai a apresentação do tema da redação, ok? Você também ouviu falar que o desenvolvimento é a parte em que os argumentos são mais aprofundados, melhor desenvolvidos, né? E que a conclusão é a parte em que vai a sua proposta de intervenção. Porém, só saber essa estrutura organizacional não é o suficiente para que você faça uma boa redação. Então, o que você vai aprender hoje é o que não pode faltar dentro de cada parte, dentro de cada parágrafo que vai compor a sua redação. Beleza? Então, acompanhe aí. Quando você ouve falar da introdução, você deve pensar que a introdução ela é composta de contextualização e abordagem. A primeira contextualização é uma estratégia que você tem de mostrar a relevância, de mostrar a importância daquele assunto dentro da sociedade. É por isso que quando você tenta aprender redação por videoaula ou tenta pesquisar um pouco sobre o estudo da redação, você se depara com vários tipos de introdução, não é verdade? Introdução por alusão histórica, introdução por definição, por declaração e tudo mais. Por quê? Porque realmente a contextualização ela pode se dar de várias formas para mostrar que aquele assunto é importante, né? Então, digamos que você esteja trabalhando com o assunto violência, e aí você faça a sua contextualização fazendo uma comparação dos tempos antigos e como está os tempos atuais, como o índice de violência, por exemplo, aumentou na sociedade de um espaço de tempo a outro. Isso também é uma ótima dica para você começar aí contextualizar de forma legal, beleza? Outra dica que eu posso te dar é que quando você ouvir falar de abordagem, abordagem é a colocação da minha tese. Ou seja, eu ouço falar de violência, mas violência é um assunto tão amplo, existem tantas formas de violência na sociedade, não é verdade? Então eu vou explorar aquilo em que eu me sinto mais familiarizada para poder falar. Então, aquilo que eu escolher para falar vai ser a minha tese. Quando eu falo que a violência ela traz sérias consequências e ela é um aspecto negativo da sociedade, isso é a minha tese. Quando eu cito uma consequência da violência, quando eu escolho falar sobre uma consequência da violência, isso também é a minha tese, ok? Quando eu escolho as duas causas para discorrer lá mais à frente, né, sobre duas causas da violência na sociedade, isso também é a minha tese, isso é a minha abordagem, é meu ponto de vista. Ok? Então, quero que você pense exatamente sobre isso. Na sua introdução, contextualização e abordagem precisam andar de mãos dadas. Ok? Tranquilo até aí? E agora nós vamos para o desenvolvimento. No desenvolvimento, você precisa convencer o seu leitor, né? Você vai precisar de boas estratégias de convencimento aí. E algumas dicas que eu posso te trazer é que bons argumentos podem ser reforçados por meio de citações, por exemplo. Citações diretas, citações indiretas. Professora, eu sou muito boa, sou o cara na memorização de frases. Então, eu vou pegar a frase de um filósofo, de algum especialista, né, que seja importante naquela área em que eu estou discutindo e vou colocar lá a citação direta, né, entre aspas lá, e fazendo menção, ou seja, colocando o nome de quem disse aquela frase, aquele pensamento, ok? Ou você pode fazer citação indireta, simplesmente você não lembra na íntegra como é aquela frase, mas como você é um cara esperto, maroto, né, brasileiro, aí você vai pegar Você lembra do significado daquela frase. Você vai manter o significado, mas você vai falar com as suas
palavras. Isso dentro do estudo da língua portuguesa é chamada de paráfrase, né? Eu estou parafraseando aquele autor, ok? Ah, professora, mesmo na citação indireta, eu posso colocar o nome do autor? Claro que você pode. Se você quiser, você pode sim colocar para dar mais credibilidade, né? Dizer que aquele pensamento era um pensamento de fulano de tal, do especialista tal, ok? Tranquilo? Tá? E por último, nós temos, além das citações aí, na verdade, nós temos os dados estatísticos para serem usados na nossa redação, né? Para você também que tem uma boa memória, a estratégia de colocar dados estatísticos ligados a grandes instituições, né? Aí, a grandes órgãos, né, na verdade, que realizam pesquisas sociais, como o IBGE, o Datafolha. Todos esses gráficos, todas essas estatísticas podem ser usadas, as informações que elas têm podem ser usadas na sua redação. É de suma importância que você, se você tem afinidade para fazer isso, faça. Outra estratégia também que você pode estar usando, que é super fácil, é colocar fatos como exemplos na sua redação. Então, você está falando sobre desastres ambientais, você está falando aí sobre, né, sobre Brumadinho, sobre Mariana, e aí você pode de repente usar o acontecimento, né, esses fatos trágicos que aconteceram aí com a natureza lá em Minas Gerais e pontuar dentro da sua redação. Você não vai contar tintim por tintim detalhado, você vai só fazer uma alusão a esses fatos, né? Você vai discorrer brevemente sobre eles para reforçar o seu argumento aí, beleza? Outra e última estratégia que eu também posso te falar é você usar o seu repertório intelectual, é isso mesmo, né? Você não passou todo esse tempo estudando para nada, então, cara, pensa comigo. Beleza, eu tenho aula de biologia, eu tenho aula de geografia, de história, de língua portuguesa, de filosofia, de sociologia. Como é que todos esses conhecimentos podem me ajudar a desenvolver uma redação sobre violência, sobre esse tema? Né? Existem tantas frases, existem tantas reflexões a respeito disso. Então, como isso pode me ajudar? É você justamente trabalhar uma habilidade do Enem que diz que você deve relacionar, né? Pegar aquele tema e relacionar com outras esferas do conhecimento. Beleza? Agora sim, a gente vai para a última parte da estrutura do texto dissertativo, que não pode faltar na sua conclusão, meu querido, é a retomada da sua tese, exatamente. Bom, a sua tese, você colocou ela ali de forma branda, superficial, lá na introdução. No desenvolvimento, você aprofundou a sua tese e na sua conclusão agora você retoma ela, dizendo que, portanto, a violência ela é uma problemática na sociedade que, apesar de estar crescendo, necessita de medidas de combate emergenciais, ok? Ou seja, você vai pegar essa frase e vai dizer que você está retomando justamente a sua tese. Então, retomar a tese não é tão difícil assim, é você só reafirmar aquilo que você já defendeu anteriormente, só que a única diferença é que você vai ter que fazer isso em uma linha. Então, se você for uma pessoa que fala muito, que você é uma pessoa que enrola muito como eu, você vai ter um pouco de dificuldade para isso, mas eu espero que você se saia bem, ok? E depois que você faz a retomada da sua tese, você vai propor soluções de curto ou longo prazo ali para combater aquela problemática, né? Só que muitos alunos, eles pecam quando chegam na conclusão porque eles dão propostas de intervenção muito vagas, imprecisas, subjetivas, do tipo, a sociedade precisa se conscientizar ou a sociedade precisa se mobilizar. De que forma a sociedade precisa se conscientizar? Qual ação conscientizaria a sociedade? Qual ação mobilizaria? Quem faria essa ação? Então, nós estamos trabalhando aí com ações e com agentes de transformação na sociedade. Os agentes de transformações podem ser a mídia, a escola, pode ser o poder público, né, também conhecido como governo, podem ser os ministérios, podem ser as organizações, OMS, Organização das Nações Unidas, ok? Então,
todos esses são agentes de mudança na sociedade. Então, só um exemplo básico para você entender, para você que está começando ainda o estudo da redação, né? Eu quero fazer uma boa proposta de intervenção sobre violência. Então, você pode dar como proposta palestras ou rodas de conversa que aconteçam dentro das instituições escolares, né? Com vista a promover o combate, né, a qualquer forma de violência dentro e fora das escolas, né? Outra forma, e quem seria esse agente aí? Poderia ser o próprio Ministério da Educação em parceria com as escolas públicas como um todo, ok? Eu acho que deu para você entender um pouquinho. Mais à frente, nos próximos vídeos, a gente vai estar trabalhando muito mais aprofundado o estudo da redação. Eu espero que você acompanhe aí, que não perca uma anotação do que está por vir aí, ok? Beleza? Até a próxima!